Recebo nesse momento a professora Norma, do CPERGS, que vai bater um papo comigo a respeito do plano salarial, do novo plano salarial apresentado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Foi recebido, o CPERGS recebeu a proposta do governo do estado, reuniu-se e muitas coisas viram que era apenas a manchete dos 32% dado ao magistério. Não é bem assim, como diz agora minha amiga e professora Norma. Muito bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes dessa emissora. Esperamos que estejamos todos bem, né? Usando aí o limite praticamente das nossas forças, né? Porque está chegando o fim de semana, onde também já desejamos que todos possam relaxar um pouquinho no convívio, né, das suas famílias. Exatamente. Né? Bom, Norma, e aí? O governo apresentou uma proposta dizendo que atenderia uma parte da necessidade de reajuste no piso do magistério, no salário do magistério. Só que a manchete é uma coisa e tu estava me contando que, na real, não é nem parecido. É isso? É isso. Na verdade, o governo preparou o terreno, né, para apresentar esse projeto já há uns 15, 20 dias. Porque houve uma publicação na Zero Hora e também, eu acho, no Correio do Povo. Correio do Povo, eu estava lendo agora. Isso, exatamente. Onde dizia, assim, na manchete, né, que os professores receberiam 32% de reajuste a partir de janeiro. Também depois houve na semana seguinte mais um colunista ou dois que publicaram a mesma manchete colocando, né, que o governo daria o reajuste, né, cumpriria a lei federal e daria o reajuste de 32% para a categoria. Na verdade, a gente, quando tomou conhecimento, né, do projeto, nós vimos que ele é escandalosamente mentiroso, tá? Eu repito, escandalosamente mentiroso. A categoria precisa estar em alerta. Também a comunidade escolar, porque isso nos divide muito. Nós sabemos que toda a classe trabalhadora ela está vivendo uma dificuldade extremamente difícil, complicada de manter, né, o pagamento das suas contas, aluguel, alimentação, vestuário, e fica parecendo que a nossa categoria vai ter esse enorme privilégio no final deste ano. Mas ele é excludente, ele é injusto, né, ele não dá perspectiva nenhuma para a nossa categoria e também ele é divisionista, ele nos divide. Porque parece que aí uns vão ficar bem e outros vão ficar sem nada ou com muito pouco. E, na verdade, nós todos vamos perder com essa política. Porque o governo mexeu no nosso plano de carreira no final do ano passado e ele volta a mexer, a atacar o nosso plano de carreira nesse momento. Todas aquelas colegas, todos os colegas que fizeram a luta, tanto os funcionários, as funcionárias de escola, como também os nossos colegas professores e professoras da ativa e também os aposentados, que fizeram a luta pelo plano de carreira, sabem o quanto é nefasto esse projeto. E nós temos que ter muito cuidado para não ficarmos assim, cada um tentando ver o seu valor, e nós todos temos que falar em uma só voz. É, assim, absurdo aceitar esse projeto. Não tem chance de negociação. Nós colocamos também um apelo para os vereadores que pressione, né, os seus partidos, os seus líderes de bancada na Assembleia, os deputados, que também está na mão dos deputados, que esse projeto seja aprovado. Outra coisa que é muito sacana, que é canalha, é o momento que o governador escolhe para colocar esse reajuste na Assembleia. Por quê? Porque ele faz o seguinte, ele entrega um projeto onde não tem nem bem um mês para ser discutido, porque a Assembleia Legislativa entra em recesso no dia 23 de dezembro, por aí, se não me engano,
E então não vai ter tempo hábil para discussão. Ou então é a segunda mentira do projeto. O reajuste não sairá a partir de janeiro. Por quê? Não foi aprovado. Só para o pessoal entender, tem que ser aprovado esse reajuste em 2021 para valer 2022. Exato. E se não há discussão, se não há entendimento, a Assembleia poderá votar do jeito que está vindo ou não votar. Ou não votar, e aí a promessa midiática de que em janeiro nós seríamos reajustados já vai frustrar, não vai acontecer. O problema quando é quase um regime de urgência esse projeto. Porque hoje é 10 de dezembro. E foi dia 8, eu acho, ou 7 que foi apresentado. Sim, mas até chegar em comissão separada na Assembleia, a gente sabe que isso demora uns dias, né? Mas claro. E pelo menos deve demorar se for tratado com respeito, né? A minha preocupação, professora Norma, é saber o seguinte. As categorias iniciais recebem um reajuste, a princípio, 32%. Passa de 3 mil e pouco para 4 mil e pouco. O problema é que tem muitos professores ao longo da sua carreira que tem avanços, que está no plano de carreira, triênios, deslocamento para difícil acesso, e tem outras parcelas que vão se somando no ganho do professor. Essas parcelas adicionais, elas não recebem nenhum reajuste. E além de não receber nenhum reajuste, essas parcelas, por exemplo, a de irredutibilidade, né, ela é o somatório dos triênios, né? Nós temos, né, alguns que chegam a ter 10 triênios, trabalharam mais de 30 anos, né, na sala de aula, na escola, e também quando o professor do INSS eu acho que funciona da mesma forma. Ele está pronto para se aposentar, mas ele diz para a sua escola, olha, nós queremos, ou o funcionário de escola também, nós queremos continuar trabalhando. Às vezes, ele fica ganhando aí um abono de permanência, por ter continuado após estar pronto para se aposentar. Esses componentes que formam a parcela de irredutibilidade, eles não serão reajustados e eles serão subtraídos do valor do subsídio, que é um salário que seria o nosso básico, né? O referência, né, para os nossos reajustes. Então, ele vai ser diminuído. Então, nós vamos financiar o nosso próprio reajuste. Por isso ele é mentiroso, ele é um engodo, esse projeto. E todos aqueles que publicaram artigos dizendo que nós ganharíamos o reajuste de 32%, eles ajudaram o governo em todo esse processo midiático e que é muito excludente e divisionista. É muito triste tu perceber. Óbvio que quando a categoria publicava nos grupos, quando a categoria perguntava para nós, dirigentes sindicais, nós dizíamos, é muito difícil. Isso saía assim de uma vez com tanta tranquilidade. Vamos aguardar, vamos ver o projeto. Porque aqui eu estou lendo no Correio do Povo, que trata essa mesma matéria. Fica no imaginário isso. É a manchete 32%. Aí eu estou lendo aqui a parte da matéria, diz assim, em média, será 22,5%. Aí coloca assim na matéria, mais do que a variação do INPC de 19,5%. No caso dos inativos com paridade, o aumento é menor, com reajuste efetivo médio de 6,15%. Que já é um princípio injusto e quase sacana, e não sei se daria, inclusive, para buscar na justiça. Porque se eu fui aposentada por uma lei que me garante a paridade, o que é a paridade? É quando os colegas da ativa recebem um reajuste, eu tenho direito ao mesmo reajuste. E eu não estou tendo. É uma questão de discussão mesmo, Norma. Eu acho que isso aí. E as pessoas que estão aposentadas, Norma, por exemplo, eu me aposentei com 5 salários mínimos. Ao longo de vários anos, eu estou falando de qualquer tipo de governo de esquerda e governo de direita que está acontecendo, o reajuste dos aposentados são diferentes, porque sempre aumenta o piso e não aumenta para quem é aposentado. Aumenta o aposentado outro índice. Então, tu vai tendo um achatamento do pessoal da ativa
Da ativa não, do aposentado com o mínimo. Quer dizer, se eu ganhei 5 salários há 10 anos atrás, hoje eu equivale a 2,5 salários. E assim, no momento que mais a pessoa precisa de ter remédio, ter não sei o que, essas coisas tudo, não tem dinheiro. É uma injustiça que acontece com isso. Aqui eu estou percebendo com os que é uma trabalhadores em geral e agora está sendo implantado. E tu me falaste que os funcionários de escola não estão nesse projeto. Não, porque tem uma falha na lei federal, na lei do piso. Ela não contempla os funcionários de escola. Tá. E aí, normalmente, os governadores, a prática anterior era essa. Até o último que fez, que respeitou, óbvio que com pressão também, mas respeitou, foi o governo Tarso. Apresenta um projeto para a direção estadual, a direção estadual o discute num conselho geral e também é chamado uma assembleia geral. Na Assembleia Geral é apresentado a proposta do governo e a categoria é que vota e diz aceitamos ou não aceitamos, tá? E aí, depois, aí vai a resposta para o governo, certo? E dali se dá o processo, quando o governo respeita, né, a categoria e o sindicato, de negociação. E aí, então, aí envia o projeto final, o produto da negociação para a Assembleia Geral. Agora não aconteceu nada disso, né? Um desrespeito, porque direto ele só apresentou, não deu tempo para nada e vai para a Assembleia. Já estava indo para a Assembleia. Interessante isso aqui. Bom, então, esse problema de classe, que eu acho que é uma coisa complicada também, né? Quer dizer, o ambiente, ele lida com professores e funcionários de escola, né? Mas ali são 2 ambientes para questão salarial, né? Existe uma divisão. Existe uma divisão. A mesma coisa acontece isso na Brigada Militar, que houve um abismo entre algumas categorias da Brigada e a outra turma toda. Quer dizer, uma categoria, algumas categorias, poucas categorias foram altamente beneficiadas alguns governos atrás, e a turma, que é a grande massa, essa ficou bem abaixo. Então, é estranho, por que não se une mais ou se consolida um sindicato que represente quem trabalha em escola, que é professor. O sindicato, o nosso sindicato lutou por anos e é assim. Nós representamos. Né? A lei federal houve essa falha, não incluiu, né? E agora nós estamos diante desse problema. E nós lutamos e não aceitamos propostas, nunca aceitamos propostas onde separava a nossa categoria. Porque imagina, é possível existir uma escola sem professores? Não. Mas também, por outro lado, é possível existir uma escola sem as funcionárias e os funcionários de escola? Também não, porque como é que tu vai para uma escola sem as mínimas condições de higiene? Agora eu estou vendo aqui uma coisa normal. Ou a alimentação também que é oferecida na escola. Concordo plenamente contigo. Está vendo aqui uma tabela do magistério novo, né? Como é que vai ser o salário? E aí eu fico me perguntando, né? A progressão de carreira no magistério, além do triênio, que é uma obrigação do Estado, né, de passar, mas se o professor busca especialização, busca mestrado ou mesmo doutorado, a diferença de salário a mais que a pessoa que se aprofunda no estudo para poder estar mais capacitada para dar aula, por exemplo, entre a licenciatura plena e quem tem um doutorado é de R$ 952. É pouco, não? Mas nem chega bem isso. Não, na tabela. Vou te dizer que na tabela, porque a tabela também ela tem alguns meandros que, na verdade, na prática, tu não enxerga. Na anterior é R$ 750. R$ 700. Agora é 800. Elas são muito enganosas, essas tabelas ali, porque não tem. A diferença entre os níveis ali, elas são em torno de R$ 100. Entende? Manchete dos sites. Governo do Estado apresenta reajuste salarial para professores gaúchos, 32%. Olha, e agora, Norma, então o trabalho vai ter que ser na Assembleia. Com toda tranquilidade, nós afirmamos que as manchetes mentem, tá? Todas as manchetes, lamento, né? Mas a mídia, ela ajudou o governo nessa farsa, porque é uma farsa, na verdade,
dizer que a categoria vai receber os 32%. Então, a luta será de todos, porque os nossos colegas da Ativa hoje poderão receber um pouco mais, mas eles também estão sendo atacados, porque eles também um dia vão se aposentar e lá, quando se aposentarem, também vão ficar sem nenhuma vantagem. Então, na verdade, não há ganhadores nesse momento na nossa categoria e, por isso, nós estamos chamando, né, para o ato público que nós teremos na Praça da Matriz, né, na terça-feira, certo? Da semana que vem. E aí é preciso que as pessoas entrem em contato com o núcleo para que possam colocar seu nome, para que a gente possa organizar, né, uma caravana para lá, para estarmos incidindo sobre o governo do estado, né, porque ele pode retirar esse projeto, né, pode dar uma repercussão tão ruim que ele vai entender que não, entender ele já entende, a intenção dele Sim. é atacar mesmo, a gente também não pode ser ingênuo, mas que ele possa recuar, né? Ou então que a própria Assembleia entenda que vai ser uma situação de extrema dificuldade de uma categoria tão valiosa e que, na verdade, forma todas as outras categorias. É praticamente impossível compreender a questão de tantos ataques. Então, às vezes nos falam que é porque nós somos muitos. Bom, se nós somos muitos, é porque muitos de nós a classe trabalhadora precisa, não é mesmo? Deixa eu perguntar uma coisa, foi bom tu falar nisso. Tu tem um histórico de professores da Ativa? Não sei se você deve ter isso. Quantos professores na Ativa tinha 10 anos atrás? Hoje aqui eu não tenho. Não, eu digo até para a gente saber como é que está a reposição disso, né, de gente, né? Está muito aquém do necessário. Né? E agora existe também uma instabilidade, uma dificuldade muito enorme em função dos 2 anos também de pandemia. E a nossa categoria, em hipótese alguma, merecia um ataque desse nesse momento de final do ano. Já está difícil aí com a nova variante. A região sul, uma das que tem mais casos, né, de pessoas infectadas, não dessa variante já, né, mas pela Covid. Não terminou a pandemia. Está difícil a situação dos nossos colegas com o mês de escola terem voltado para a escola presencial, precisaram continuar atendendo alunos de forma remota, da mesma forma, e ainda, né, tem aqueles que não conseguem entrar na plataforma, precisa ser atendimento por WhatsApp, por e-mail, pegando trabalho presencial. Então, assim, a situação da nossa categoria está muito difícil. Eu sei que das outros trabalhadores também. A nossa comunidade escolar está sofrendo também as dificuldades. Mas aqui eu falo principalmente da nossa categoria, porque é a nossa categoria que nós estamos representando. Mas eu vou tentar, Márcia, Norma, com a produção do programa, nós tentar ouvir alguns deputados pertencentes à base e não, para que a gente possa também observar deles como é que eles pensam sobre o projeto. Tá certo. Muito obrigado, Norma, representando aqui essa imensidão de professores aí que recebe essa notícia, mas no fringir dos ovos, lá, né, depois de passar na peneirinha todas as informações, os númerozinhos, acabam tendo a grande parcela ataque ou diminuição da sua renda. Mais um ataque no nosso plano de carreira, na verdade. E outra coisa, assim, ó, o governo do estado, ele tem economizado muito e arrecadado, ele tem verba extra com os aposentados, porque nós tínhamos o direito, quando nos aposentamos, de não contribuir mais para o IP Previdência. Nós voltamos a fazer isso. Não é mesmo? Então, olha, deve estar em torno, são milhões. Acho que parece que eu li esses dias uns 40 milhões de arrecadação extra, só com a nossa contribuição. Então, não justifica tanto ataque. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço, não, é o espaço. Tá? Bem, merece todo sempre. Fiquem bem.